Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Nós aqui novamente para mais uma aula e dessa vez nós vamos abordar dois temas, certo? Diferentes: as figuras de linguagem e o poema visual. Nós vamos conhecer outras figuras de linguagem, certo? São figuras de linguagem voltadas mais para o som. Vocês forem pesquisar, vocês vão encontrá-las como figuras de som, mas estão dentro dessa classe maior que são as figuras de linguagem. E vamos falar um pouquinho sobre o poema visual. Figuras de linguagem. Nós vamos ver 5 ao todo. A primeira delas é a aliteração. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes. Ocorre geralmente no início das palavras que compõem versos ou frases, mas pode estar também no meio ou no fim. Então prestem atenção, repetição de sons de consoantes. Aí eu trago para vocês o exemplo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então, percebam que a letra V é o ponto de destaque da estrofe, dá certa musicalidade ao trecho, como se fossem sons realmente das cordas de um violão. Vocês percebem? Façam a leitura, né, só vocês, e percebam que é como se fosse o dedilhar de fato das cordas do violão. A assonância consiste na repetição de sons vocálicos com a intenção de provocar um efeito de estilo. As vogais podem ser repetidas em sílabas tônicas das palavras ou se destacar com uma determinada regularidade numa mesma frase. Podem ainda criar ou ajudar a compor rimas em gêneros textuais como poemas e letras de músicas. Então vamos lá. Ó. Aliteração, repetição do som consonantal. A assonância é a repetição do som vocálico. Então prestem atenção. Ó. Na messe que enlourece e estremece a quermesse. O sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Então percebam que a gente tem um pouquinho de aliteração aqui também, mas o propósito é a gente analisar a assonância. Então, nessa estrofe do poema, nós notamos claramente a assonância combinada com a aliteração na repetição do som S, né? Esse, em palavras consecutivas. No primeiro verso, na messe que enlourece, estremece a quermesse. E novamente no fim do segundo verso. O sol celestial girassol esmorece. Então, o esmorece ele está automaticamente rimando com o verso acima. Um som diferente, o eno, é usado para fazer rima nas últimas palavras do terceiro e quarto verso. Né? E as cantilenas, ena, ó, o eno, de serenos sons amenos, fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Então, fenos está automaticamente rimando aí com todo o verso superior, né? Que é o terceiro verso, certo? Metonímia. Consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, com a qual ela possui uma relação de proximidade. A troca das palavras é feita respeitando-se uma relação objetiva que há entre elas, uma clara associação de ideias que é facilmente percebida. O livro, né, de vocês traz esses dois tipos. Tem muitos outros tipos de metonímia, mas isso aí a gente vai deixar mais para frente, quando vocês estiverem nos anos seguintes e quem sabe até no ensino médio vocês possam ver todos, né, com mais cuidado, de uma forma mais profunda. Mas, por enquanto, a gente vai conhecer esses dois. Ó. O uso do continente em lugar do conteúdo. Por exemplo, gosto tanto desse perfume que já usei 3 vidros. Ou seja, na verdade, não se usa os vidros de perfume, mas o conteúdo dos 3 vidros. Percebem? Então, eu estou trocando aí o continente pelo conteúdo. O uso da consequência em lugar da causa. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então, o suor do teu rosto aí é a consequência de um trabalho árduo. Então, a pessoa compra o pão com o dinheiro que ganhou pelo trabalho que provoca o suor. Então, eu estou trocando a causa, a consequência, o uso da consequência, no caso, no lugar da causa. Tá?
Onomatopeia é a mais famosa, certo? E a mais fácil de reconhecer. É uma figura de linguagem que permite o uso de vocábulos para representar um som. Ela é formada a cada vez que uma palavra escrita reproduz um ruído, um barulho ou qualquer tipo de som. Onde nós encontramos as onomatopeias com mais facilidade, as histórias em quadrinhos e as tirinhas, né? Que é o momento do gênero que a gente está vendo agora. Então, toquei a campainha, din-dom, e esperei. O sino da igrejinha faz blém, blém, blém. Depois da meia-noite o galo cantou có, ricó. Então a gente tem aí as onomatopeias representando o som da campainha, o barulho do trem, né? Do sino, perdão, o barulho do sino quando ele é agitado. E aí o som que é reproduzido pelo cantar do galo. Ok? Próxima. A paronomásia. É uma figura de linguagem que consiste em repetir sequencialmente, certo? Um determinado som ou variações semelhantes ao longo dos enunciados, de modo que um eco acaba sendo criado por meio desta sonoridade repetida. Então, a paronomásia, a palavra paronomásia vem de parônimo. Então, é preciso entender que as palavras parônimas caracterizam-se por possuírem grafia e pronúncia semelhantes. Então, se vocês não conhecem esse assunto, é importante, e se já viram, vocês vão ter que relembrar, tá? Se não, a gente vai dar uma pincelada sobre o que é parônimo. Então, são palavras que possuem a grafia e a pronúncia semelhantes, porém eles têm significados diferentes. A paronomásia oferece a possibilidade ao falante ou ao escritor de criar jogos com as palavras, relacionando-as através dos sons produzidos e brincando com os significados diversos entre elas. Eu tenho 2 exemplos aí, como vocês podem ver. Durante seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Então, peão e peão são palavras parônimas, grafia e pronúncia semelhantes, com significados diferentes. José é um cavaleiro da fazenda muito cavalheiro. Palavras parônimas, certo? Grafia e pronúncia semelhante, mas com significados diferentes. Ok?